Por que Chadwick Boseman nos inspira a todos? Em um ato incrível de bondade, Chadwick Boseman compartilhou parte de seu salário com Sienna Miller durante as filmagens de 21 Bridges. Quando o estúdio se recusou a atender o pedido de Sienna por um pagamento justo, Chadwick interveio. Ele acreditava que todos, independentemente de seu papel, merecem uma compensação justa pelo seu trabalho. Esse gesto não apenas mostrou sua generosidade, mas também destacou seu compromisso em combater a injustiça na indústria. A solidariedade de Chadwick com Sienna enviou uma mensagem poderosa de que resolver a disparidade salarial é fundamental para o progresso em Hollywood e além. Suas ações nos lembram que a verdadeira liderança não é apenas sobre fama ou sucesso, é sobre apoiar os outros e defender a justiça. Essa bondade deixa uma impressão duradoura em fãs e artistas iniciantes. Como podemos seguir seu exemplo inspirador? Acredite ou não, o glaciar Lambert é colossal. Esse gigante de gelo está localizado na Antártica e é o maior glaciar do nosso planeta, com mais de 60 milhas de largura em seu ponto mais largo. Imagine, um rio de gelo mais longo que muitos pequenos países, fluindo do coração da Antártica Oriental. Apesar de seu ritmo lento, esse glaciar está sempre em movimento, esculpindo rochas e moldando a terra abaixo dele. Lambert desempenha um papel crucial nas discussões sobre a elevação do nível do mar global. À medida que as mudanças climáticas aquecem nosso planeta, os glaciares do mundo todo, incluindo o Lambert, estão derretendo mais rapidamente, liberando grandes quantidades de água doce no oceano. Esse aumento pode levar à elevação do nível do mar, o que pode impactar severamente as comunidades costeiras ao redor do mundo. Os cientistas estudam de perto o comportamento dinâmico do glaciar, pois isso os ajuda a entender melhor os efeitos mais amplos das mudanças climáticas. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre glaciares, pense no glaciar Lambert e em seu tamanho incrível. Esse gigante do mundo do gelo não é apenas uma bela visão, é um jogador-chave no quebra-cabeça climático do nosso planeta. Difícil de acreditar, mas o designer da Pringles está vivo. Frederick Bauer foi o gênio criativo por trás da embalagem icônica da Pringles, que mudou para sempre nossa forma de ver os chips. Antes de seu design, os chips costumavam esfarelar nos pacotes, mas sua lata cilíndrica os mantinha inteiros e frescos. Essa ideia inteligente não só facilitou os lanches, mas também transformou o mercado, tornando a Pringles muito popular. Após a morte de Bauer, ele deixou um legado único. Sua família eternizou seu amor pela criação, colocando suas cinzas em uma lata de Pringles. Esse gesto tocante destaca o quanto esse design significou para ele e a influência que teve na cultura dos lanches. Hoje, toda vez que abrimos uma lata de Pringles, as pessoas inconscientemente reconhecem a criatividade e a paixão de Bauer. Não é incrível como a criatividade pode deixar uma marca tão significativa em nosso dia a dia? Você não vai acreditar no que podemos dizer sobre os movimentos dos seus dedos. É surpreendente, mas seus dedos na verdade não têm músculos próprios. A verdadeira mágica acontece no antebraço e na palma da mão, onde músculos poderosos puxam os tendões que se conectam aos ossos dos seus dedos. Esse sistema inteligente proporciona uma incrível destreza, permitindo que seus dedos permaneçam leves e ágeis. Quando você quer acenar ou digitar uma mensagem, seu cérebro envia sinais para os músculos do antebraço, que então puxam os tendões, fazendo os dedos se moverem. Essa estrutura ajuda você a realizar tarefas como tocar piano ou segurar um lápis com precisão. Além disso, como os músculos estão protegidos no antebraço, seus dedos ficam livres para movimentos delicados. Então, da próxima vez que você estiver digitando ou tocando, lembre-se da interação muscular que acontece bem acima do seu pulso. Não é fascinante? Acredite ou não, mas os cães adoram o Triathlon Kenny. Este evento único acontece na Espanha e em outros países europeus, combinando natação, ciclismo e corrida, onde participantes competem junto com nossos amigos peludos. Imagine os participantes, tanto humanos quanto cães, correndo por paisagens deslumbrantes, se divertindo na água e pedalando juntos. O Triathlon Kenny não é apenas um esporte, é uma forma de fortalecer a conexão entre pessoas e seus pets. Os participantes mostram espírito de equipe, apoiando uns aos outros e superando seus limites enquanto se divertem. Este evento vibrante destaca a importância da atividade física para os pets e promove um estilo de vida saudável, tanto para os cães quanto para seus donos. Ao ver os cães abanando o rabo de alegria e as pessoas torcendo por seus companheiros de quatro patas, é impossível não sorrir.
Além disso, o evento aumenta a conscientização sobre o bem-estar animal, lembrando a todos da importância de cuidar de nossos amigos peludos. Então você está pronto para se juntar à ação e criar memórias inesquecíveis com o seu cão no próximo triatlo? Acredite ou não, mas a pele dos tubarões é áspera. Embora à primeira vista pareça lisa, na verdade, a pele dos tubarões é coberta por pequenas estruturas semelhantes a dentes, chamadas de escamas placoides ou dentículos dérmicos. Essas escamas são muito importantes para os tubarões, pois ajudam a reduzir o atrito com a água, permitindo que esses magníficos seres deslizem rapidamente em seus ambientes aquáticos. Imagine que você está nadando e sente uma forte correnteza te puxando para trás. É exatamente isso que os tubarões enfrentam sem sua pele especial. Essa textura única não só os ajuda a nadar de forma eficiente, mas também desempenha um papel em sua capacidade de caçar e evitar predadores. Essa incrível adaptação mostra como a evolução tornou os tubarões os caçadores eficazes que são hoje. Na próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que sua pele não é apenas para a beleza. É uma ferramenta cuidadosamente ajustada que os ajuda a serem alguns dos melhores predadores do oceano. E se eu te contar sobre os túneis secretos de Erdstall? Esses misteriosos corredores subterrâneos encontrados em toda a Áustria e Baviera datam do século XII ou até antes. Construídos com dimensões muito estreitas, os túneis nos fazem questionar seu propósito. Existem teorias de que eles poderiam ter servido como locais de retiro religioso, rotas de fuga ou locais de armazenamento, mas ninguém sabe ao certo. É surpreendente que muitos túneis cheguem a ficar abaixo do nível da água, levantando questões sobre como foram construídos e usados sem inundação. Apesar da sua idade, os pesquisadores quase não encontraram artefatos nesses túneis, o que aumenta o mistério. Seriam eles restos de uma sociedade secreta ou apenas caminhos esquecidos de uma época passada? A falta de provas concretas gera especulações sem fim. A exploração desses túneis desperta a imaginação, conectando-nos a um passado cheio de mistérios e possibilidades. O que realmente provoca transformações no estilo das bonecas? Algumas pessoas passam por cirurgias sérias para mudar sua aparência e se parecer com bonecas. Esse fenômeno fascinante reflete um profundo desejo de escapar da identidade humana tradicional e abraçar uma existência mais fantástica. Muitos, especialmente nas redes sociais, se inspiram no encanto das bonecas e querem ter olhos, traços e proporções semelhantes a esses brinquedos. Alguns fazem procedimentos estéticos, como aumento dos olhos ou mudança no formato do rosto, enquanto outros experimentam com roupas, maquiagem e penteados para destacar sua imagem de boneca. Essa tendência levanta questões interessantes sobre autoexpressão, identidade e o que as pessoas estão dispostas a fazer em nome da beleza e aceitação. O que motiva essas transformações radicais e como elas afetam a percepção de si mesmas e a forma como a sociedade as vê. Você sabia sobre as moedas mágicas da Fonte de Trevi? Este famoso monumento em Roma tem uma tradição incrível. Os visitantes jogam 3 moedas em suas águas deslumbrantes, criando um ritual agradável que atrai milhões de turistas todos os anos. Segundo a lenda, a primeira moeda garante o retorno a Roma. A segunda promete um novo amor e a terceira um futuro casamento. Mas o mais surpreendente é que essas moedas jogadas somam cerca de 3.000 euros por dia. Em um ano, isso totaliza cerca de 1,4 milhão de euros, que são generosamente doados a várias organizações de caridade. Esse dinheiro ajuda a financiar programas para os necessitados na cidade. Então, da próxima vez que você admirar as lindas esculturas e as águas fluindo da Fonte de Trevi, lembre-se de que seu pequeno gesto de jogar uma moeda desempenha um papel importante em ajudar muitos. Não é incrível? Você sabia que o primeiro computador surgiu em 1947? Essa invenção incrível deu início à era digital, mudando nossas vidas, trabalho e comunicação. Criado por engenheiros da Universidade da Pensilvânia, o ENIAC, Integrador Numérico Eletrônico e Computador, foi uma conquista revolucionária, pesando quase 30 toneladas e ocupando um espaço do tamanho de uma casa pequena. Diferente dos computadores modernos que cabem no bolso, o ENIAC usava milhares de válvulas eletrônicas e precisava de uma equipe de operadores para funcionar. Ele foi principalmente projetado para cálculos complexos relacionados a tabelas de artilharia para o exército dos Secret. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sucesso do ENIAC abriu caminho para o rápido desenvolvimento das tecnologias computacionais,
preparando o terreno para tudo, desde computadores pessoais até smartphones. Quais novas inovações as próximas décadas trarão para essa área em constante evolução? Você sabia que hipopótamo significa cavalo do rio? O surpreendente nome hipopótamo vem do grego antigo, onde hipo significa cavalo e potamos significa rio. Essa combinação única reflete bem o habitat do hipopótamo, já que esses enormes animais costumam descansar em rios e lagos da África. Apesar de sua aparência massiva, os hipopótamos são surpreendentemente ágeis na água e mostram ótimas habilidades de natação devido ao seu estilo de vida anfíbio. Eles podem prender a respiração debaixo d'água por vários minutos, se movendo em seus espaços aquáticos. Os hipopótamos também passam boa parte do dia se refrescando na água, pois sua pele é sensível ao sol. Curiosamente, embora seu nome sugira um gigante pacífico, os hipopótamos são conhecidos por serem territoriais e podem ser bastante agressivos se sentirem ameaça. Essa mistura fascinante de características torna o hipopótamo um dos animais mais interessantes da natureza. Acredite ou não, os polvos são verdadeiros protetores. O polvo gigante do Pacífico, uma criatura incrível do oceano, pode colocar até 56 mil ovos. Esses ovos não são deixados ao acaso. A mãe polvo leva seu papel muito a sério. Depois de colocar os ovos, ela se torna uma guardiã atenta, muitas vezes ficando com eles por meses, protegendo-os de predadores e garantindo sua segurança. Durante esse tempo, ela não come, sacrificando seu bem-estar pelo futuro dos filhotes. Essa forte devoção muitas vezes leva as mães a morrerem após a eclosão dos ovos, pois elas literalmente dão tudo por sua maternidade. Imagine a força de caráter de uma criatura assim. A dedicação ao próximo geração demonstra os esforços incríveis que alguns animais estão dispostos a fazer, tornando as profundezas do oceano um lar surpreendente para esses seres únicos. A natureza não é incrível? Difícil de acreditar, mas os ovos de avestruz são enormes. Esses ovos incríveis são os maiores entre todas as aves, com um diâmetro de cerca de 15 centímetros e pesando mais de 1,5 kg. Imagine como é levantar um desses ovos gigantes. Ele pode ser mais pesado que um cachorro pequeno. Curiosamente, um ovo de avestruz equivale a cerca de 24 ovos de galinha, tornando-se uma adição incomum a qualquer cozinha. Eles não são apenas grandes, mas também têm uma casca incrivelmente grossa, com cerca de 2 cm, que ajuda a proteger o filhote em desenvolvimento dentro, com uma cor cremosa semelhante à do ovo de galinha, mas em uma escala muito maior. Os ovos de avestruz podem ser um espetáculo único no café da manhã. Essas criaturas incríveis botam apenas alguns ovos por temporada, mostrando seu cuidado com a prole. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo de galinha, pense no colossal ovo de avestruz e em quantos ovos de galinha caberiam dentro. É verdade que você pode descobrir o fascinante mundo do sumô. Este esporte tradicional japonês, rico em cultura, encanta o público há mais de 1.500 anos. O sumô não é apenas a luta de 2 atletas robustos em um ringue. É um espetáculo majestoso repleto de rituais, cerimônias e tradições profundas. Antes de cada luta, os lutadores realizam práticas cerimoniais, como purificar o ringue com sal e executar uma dança única conhecida como shiko. Esses rituais estão profundamente ligados às crenças shintoístas, enfatizando a importância espiritual por trás do esporte. A origem do sumô remonta ao Japão antigo, onde originalmente servia para entreter os deuses e garantir colheitas abundantes. Com o passar dos séculos, o sumô evoluiu para o esporte que conhecemos hoje, com um sistema de classificação estruturado e trajes únicos como o mawashi, um cinto tradicional. Os lutadores, chamados de rikishi, dedicam suas vidas a treinos intensos e dietas disciplinadas. Essa mistura de competição feroz e profundo, respeito pela tradição, torna uma luta de sumô uma experiência extraordinária. Hoje, o sumô é um símbolo icônico da cultura japonesa, atraindo fãs e entusiastas de todo o mundo. A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Rota 66 é incrível. Esta rodovia lendária, conhecida como a Rua Principal da América, se estende por mais de 3.800 quilômetros e promete uma jornada inesquecível cheia de maravilhas. Enquanto você dirige, pontos turísticos curiosos chamam sua atenção, como o Cadillac Ranch, no Texas, onde 10 vibrantes Cadillacs clássicos estão artisticamente enterrados de cabeça para baixo.
É uma oportunidade perfeita para fotos que captura a essência da cultura pop americana. Olhando para frente, você encontrará a encantadora Baleia Azul, em Oklahoma, uma escultura gigante que recebe visitantes para se divertir e explorar suas águas amigáveis. Mas a Rota 66 oferece mais do que apenas atrações excêntricas. Ela possui paisagens deslumbrantes, com o Grand Canyon roubando a cena. Imagine estar na borda dessa maravilha natural, apreciando vistas de tirar o fôlego e trilhas emocionantes que atraem aventureiros de todo o mundo. Cada parada ao longo do caminho conta uma história, misturando história, arte e natureza em uma tapeçaria extraordinária. Então, o que você está esperando? Coloque o cinto e pegue a estrada para descobrir as joias escondidas da Rota 66. Difícil de acreditar, mas conheça a Mesquita Sheikh Zayed. A Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, inaugurada em 2007, não é apenas a maior mesquita dos Emirados Árabes Unidos. Ela é a 8ª do mundo. Com capacidade para mais de 40 mil fiéis, essa maravilha arquitetônica impressiona a todos os visitantes. Ao se aproximar, a visão de suas 82 majestosas cúpulas se destacando acima do pátio imediatamente chama a atenção. Além disso, sob essas cúpulas deslumbrantes está o maior tapete feito à mão do mundo, cuidadosamente elaborado por habilidosos artesãos iranianos. Você consegue imaginar caminhar sobre essa vasta e intricada obra-prima? Dentro, a mesquita brilha com lustres de cristal que cintilam intensamente, acrescentando elegância à atmosfera serena. Cada centímetro do espaço reflete um artesanato extraordinário, mostrando a perfeita combinação do design islâmico tradicional com elementos modernos. Seja explorando sua grandiosidade, mergulhando em sua rica história, ou buscando um lugar tranquilo para reflexão, a Mesquita Sheikh Zayed certamente deixará uma impressão inesquecível em quem a visita. Pronto para se surpreender com essa estrutura impressionante? Difícil de acreditar, mas é verdade que Taiwan tem uma incrível diversidade climática. Com certeza, Taiwan é uma ilha fascinante, onde o clima muda drasticamente do norte para o sul. No norte você encontra um clima subtropical úmido, com verões quentes e invernos amenos que raramente ficam muito frios. Esse clima cria uma vegetação exuberante, tornando Taiwan um lugar lindo para os amantes da natureza e entusiastas de atividades ao ar livre. À medida que você viaja para o sul, a paisagem se transforma em um clima tropical, onde as temperaturas sobem e a umidade aumenta. Essa transição traz verões escaldantes, mas também resulta em praias deslumbrantes e ecossistemas vibrantes cheios de vida. Os invernos no sul são agradáveis, frequentemente caracterizados por céus ensolarados e temperaturas agradáveis, tornando a região um destino popular para quem quer escapar do frio em outros lugares. Desde as ruas movimentadas das cidades até o campo tranquilo, repleto de vistas cênicas, o clima de Taiwan é tão variado quanto suas paisagens deslumbrantes, tornando um destino irresistível para viajantes em busca de experiências diversas. É verdade que o Porto de Boston se transformou. Este local icônico, conhecido por seu papel na Festa do Chá de Boston, passou por uma incrível transformação. Antes um local de rebelião colonial, onde os colonos rejeitaram a tributação britânica jogando chá em suas águas, o Porto de Boston se tornou um vibrante centro de cultura e gastronomia. Hoje você pode se imergir em uma animada experiência à beira-mar, repleta de parques deslumbrantes, restaurantes modernos e encantadoras galerias de arte. O Pier 1 se destaca como um popular destino gastronômico, oferecendo uma variedade de frutos do mar frescos do oceano. Os amantes de aventura podem explorar as ilhas do Porto de Boston, perfeitas para caminhadas, piqueniques e para desfrutar da tranquilidade da natureza. Não perca os navios e Museu da Festa do Chá de Boston, onde recriações envolventes e fascinantes artefatos históricos trazem o passado à vida. Essa notável transformação não apenas honra a rica história do Porto, mas também convida os visitantes a desfrutar de atividades de lazer modernas. Seja para um passeio tranquilo à beira-mar, explorar lojas locais únicas ou fazer um passeio de barco cênico para vistas deslumbrantes do horizonte, o Porto de Boston dá as boas-vindas a todos para fazer parte de sua história em evolução. Em 1668, o rei de Portugal deu a Luís XIV, na França, um presente inusitado: um elefante africano chamado Solimão. Esse gigante bondoso causou uma grande impressão, sendo o único elefante africano registrado na Europa por quase 400 anos, de 1483 a 1862.
Imagine passear pelos jardins luxuosos de Versalhes e encontrar um elefante vagando entre fontes e cercas bem cuidadas. O elefante não era apenas um animal de estimação, mas também um símbolo de riqueza e poder de Luís XIV. Pessoas de todos os lugares vinham ver Solimão, admirando seu tamanho e excentricidade. A visão de um elefante caminhando por um dos palácios mais majestosos do mundo era realmente impressionante, unindo a natureza à grandeza da família real francesa. Como seria ver uma criatura tão imponente em Versalhes? Fato surpreendente sobre Selamat Korban. Em 2009, as tecnologias e o desenvolvimento moderno mudaram significativamente a região de Selamat Korban, resultando em um crescimento de mais de 90%. Esse salto não aconteceu por acaso. Abordagens inovadoras na agricultura, construção e saúde foram fundamentais para melhorar a vida da população local. Por exemplo, a introdução de sistemas de irrigação inteligentes ajudou os agricultores a aumentar a colheita, mesmo com recursos hídricos limitados. Ao mesmo tempo, as tecnologias de construção modernas permitiram erguer casas e infraestrutura que eram não apenas sustentáveis, mas também acessíveis. Como resultado, os moradores melhoraram suas condições de vida e tiveram mais oportunidades econômicas. Você já se perguntou como as tecnologias podem mudar o futuro de uma comunidade? A história de Selamat Korban demonstra o incrível poder das inovações na transformação da vida e no fomento ao crescimento. Prepare-se para se inspirar nos sonhos de Ano Novo da Nigéria. Na Nigéria, o Ano Novo não é apenas a celebração do fim de um ano e do início de outro. É um momento repleto de tradições significativas. Uma crença interessante diz que se uma criança sonha nesse período, seu sonho se tornará realidade. Essa perspectiva reflete a essência da esperança e dos anseios que são importantes para muitos nigerianos ao entrarem no novo ano. As famílias costumam se reunir para compartilhar histórias e refletir sobre seus desejos para o futuro, enfatizando que os sonhos não são apenas possíveis, mas também essenciais para o progresso. Especialmente as crianças são incentivadas a expressar seus sonhos e ambições de forma alta e orgulhosa. Essa prática cultural mostra como os sonhos podem moldar nossas vidas e inspirar as pessoas a perseguirem seus objetivos com determinação. Com a chegada do Ano Novo, muitos participam de rituais destinados a transformar esses sonhos em realidade, demonstrando que a esperança pode ser uma força motriz. Quem sabe isso não te inspire a sonhar mais neste ano? É verdade que a bola de Ano Novo marca a chegada do novo ano. Desde 1907, a descida da bola de Ano Novo se tornou o ponto alto da celebração na Times Square, em Nova York. Imagine, quando o relógio marca meia-noite, milhares de pessoas se reúnem na praça, contando ansiosamente os últimos segundos do ano que se despede. Quando a enorme bola de cristal começa a descer, todos aplaudem, recebendo o novo ano juntos. Essa tradição começou com uma ideia simples de marcar o tempo e se transformou em um evento global. A bola original era feita de madeira e ferro e pesava 700 libras, mas ao longo dos anos se tornou um magnífico espetáculo de luzes, agora com mais de 2.600 cristais Waterford. Todo ano, milhões de pessoas assistem a esse evento online ou na TV. E para muitos, estar lá é um sonho. Então, não importa se você está assistindo de casa ou se juntando à multidão, você fará parte dessa emocionante tradição de 100 anos. Você consegue imaginar ovos de peru sem a fertilização do macho? As fêmeas de peru têm uma habilidade incrível chamada partenogênese, que permite que elas ponham ovos que se desenvolvem sozinhos, sem a ajuda do macho. Esse processo de reprodução incomum significa que os ovos podem chocar em machos, mesmo que não haja machos presentes. A partenogênese é um fenômeno fascinante, observado principalmente em algumas répteis e insetos, mas sua ocorrência em aves traz um interesse adicional. Na natureza, as fêmeas de peru podem adaptar suas estratégias reprodutivas de acordo com o ambiente, aproveitando ao máximo suas circunstâncias. Curiosamente, esses machos de peru que surgem da partenogênese podem não ter a mesma diversidade genética que aqueles que vêm de ovos fertilizados. Isso levanta questões sobre a saúde e adaptabilidade da população a longo prazo. A natureza está cheia de surpresas, e essa forma única de reprodução mostra o quão criativa ela pode ser. Por que Isaac Asimov nos surpreende tanto?
A resposta está em sua incrível conquista. Ele é o único autor conhecido que publicou um livro em cada categoria da classificação decimal de Dewey. Esse sistema divide todos os livros em 10 categorias principais, e as obras de Asimov abrangem todas elas. Suas diversas contribuições confirmam sua versatilidade e inteligência. Ele não só se destacou na ficção científica inovadora, mas também escreveu muito sobre história, religião e até bioquímica, onde também foi um respeitado professor. A habilidade de Asimov em criar histórias envolventes e compartilhar conhecimentos sobre uma ampla gama de temas mantém os leitores atentos e informados. Suas obras nos inspiram a explorar novas ideias e perspectivas, lembrando que o conhecimento é ilimitado. Como ele conseguiu alcançar tanto sucesso? Sua paixão por aprender e compartilhar ideias realmente o destaca dos demais. Você sabia que a batata frita é da Bélgica? Muitas pessoas associam esse delicioso e crocante petisco à França, mas na verdade suas raízes estão na Bélgica. Esse lanche apetitoso surgiu no final dos anos 1600, quando os moradores das vilas belgas fritavam pequenos peixes e batatas para saborear durante as refeições. O prato se tornou extremamente popular e você pode imaginar como ele se espalhou. Quando os belgas levaram essa delícia culinária para os países vizinhos, ela acabou chegando à América, onde encontrou um novo lar. Hoje, a batata frita é servida em todos os lugares, de fast foods a restaurantes gourmet, muitas vezes acompanhada de diversos molhos para mergulhar, como ketchup ou maionese. Curiosamente, na Bélgica, você ainda pode encontrar batatas fritas com recheios únicos, como o stufvlees, um ensopado de carne. Esse prato delicioso mostra como a comida pode viajar e evoluir, unindo culturas e sabores. Então, da próxima vez que você saborear batata frita, lembre-se de suas fascinantes raízes belgas. Qual é a sua maneira favorita de comê-las? Prepare-se para se surpreender com a jornada de Wally Amos. Wally Amos é conhecido não apenas por seus famosos produtos de café e chocolate. Sendo o primeiro agente afro-americano de William Morris, ele quebrou barreiras no mundo dos negócios, mantendo-se fiel à sua comunidade. Sua biografia impressionante é repleta de conquistas notáveis. Imagine-o assinando contratos com artistas icônicos, como a dupla Folk Simon and Garfunkel, além de lendas como Diana Ross, Sam Cooke e Marvin Gaye. As habilidades de negociação de Wally não apenas mudaram a indústria musical, mas também destacaram a influência dos talentos afro-americanos em um período crucial. Seu legado é inspirador, provando que com determinação é possível causar um impacto significativo tanto nos negócios quanto nas artes. Como ele conseguiu superar desafios e alcançar tanto sucesso? Você sabia que a taxa de desemprego no Sudão está aumentando? Até 2025, espera-se que o desemprego atinja níveis alarmantes, com cerca de 62% da força de trabalho sem emprego. Essa previsão é preocupante, pois o Sudão pode se tornar o país com a maior taxa de desemprego do mundo. Dificuldades econômicas, instabilidade política e problemas sociais contribuem para essa tendência preocupante. O país enfrenta conflitos prolongados, má gestão de recursos e inflação, o que prejudica o crescimento dos negócios e a criação de empregos. As empresas estão enfrentando dificuldades e os jovens, que representam uma parte significativa da força de trabalho, têm perspectivas sombrias. A alta taxa de desemprego afeta não apenas a vida individual, mas também pode levar a agitações sociais mais amplas e desacelerar o desenvolvimento econômico. É fundamental que os políticos e organizações internacionais abordem essas questões para ajudar a criar empregos, estimular a economia e garantir estabilidade na região. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Sim, é verdade. A China está construindo um enorme túnel submarino que ligará as cidades de Shenyang e Chang'an. Este projeto ambicioso vai transformar as viagens na região, reduzindo o tempo de deslocamento de 140 minutos para apenas 20. Imagine entrar no carro e chegar ao seu destino em poucos minutos. O túnel não só facilitará as viagens para os moradores, mas também ajudará no crescimento econômico, melhorando o comércio e o turismo. Com o uso de tecnologias modernas e métodos inovadores de construção, os engenheiros estão superando os desafios da construção submarina. Este túnel faz parte de um programa maior da China para melhorar a infraestrutura, mostrando o compromisso do país em desenvolver redes de transporte modernas. Talvez isso seja apenas o começo de uma nova era no transporte, e só podemos imaginar quais projetos incríveis nos aguardam no futuro.
Você sabia que os telefones com botão mudaram a comunicação para sempre? Em 1963, uma novidade incrível chegou às casas e escritórios: o telefone com botão. Essa invenção transformou a maneira como as pessoas se comunicavam por telefone, assim como um novo controle pode mudar a experiência de um jogo. Antes, usávamos telefones de disco, onde era necessário girar o disco para cada número. Isso era lento e inconveniente. Com a tecnologia dos botões, bastava apertar um botão para se conectar instantaneamente. Esses telefones produziam sons únicos para cada tecla, permitindo que os sistemas telefônicos reconhecessem os números mais rapidamente. De repente, discar números se tornou mais rápido e eficiente, facilitando a comunicação e aumentando o uso dos telefones. As pessoas podiam ligar para amigos, familiares e empresas sem os problemas do disco. Essa mudança não foi apenas uma conveniência, foi um avanço tecnológico que alterou nossas interações sociais. Hoje, a ideia de discar com botões parece simples, mas seu impacto em nosso mundo é profundo. Como seria nossa comunicação sem ela? Você não vai acreditar nessa ação absurda. Um ex-funcionário processou seu antigo chefe, pedindo nada menos que 1,8 milhão de dólares como indenização. Mas o que levou a um pedido tão exorbitante? O trabalhador afirma que seu chefe frequentemente soltava gases quando estavam juntos, criando um ambiente de trabalho extremamente desconfortável. Segundo a ação, essa constante flatulência não apenas envergonhava o funcionário, mas também atrapalhava seu trabalho. Imagine como é difícil se concentrar nas tarefas quando você é distraído por essas coisas. Esse caso inusitado levanta questões sobre comportamento no local de trabalho e direitos dos funcionários. Pode algo tão humano quanto gases ser considerado assédio? A ação toca em áreas inexploradas, misturando humor com questões sérias sobre respeito e profissionalismo no trabalho. Enquanto os tribunais lidam com casos únicos, vale a pena refletir sobre quais limites devem existir no ambiente profissional. E se você pudesse enviar uma carta para seu eu futuro? O futurme.org é um site interessante que torna essa ideia realidade. Os usuários podem enviar cartas para si mesmos, escolhendo a data de entrega que pode variar de 1 mês até 10 anos à frente. Imagine escrever seus pensamentos, sonhos ou lembretes e programar a entrega para o momento em que você precisar de motivação ou reflexão. É uma maneira única de fazer uma viagem digital no tempo, conectando-se com seu eu futuro de forma pessoal e significativa. Se você quer relembrar suas metas passadas, se lembrar de algo importante ou simplesmente sorrir com uma mensagem nostálgica, o Futurme oferece uma plataforma para isso. Este serviço não apenas incentiva a autorreflexão, mas também faz você pensar em como sua vida pode mudar nos próximos anos. Está pronto para explorar seu futuro através da escrita? Prepare-se para surpreender suas papilas gustativas com os bagres. Você sabia que os bagres têm o maior número de papilas gustativas entre todos os animais? Ao contrário da maioria dos seres, os bagres têm papilas gustativas não só na boca. Esses peixes incríveis possuem papilas gustativas por todo o corpo, incluindo a pele, as nadadeiras e até os bigodes. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência, especialmente em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Com uma alta concentração de papilas gustativas, os bagres conseguem detectar até os cheiros e sabores mais fracos no ambiente. Essa sensibilidade aumentada os ajuda a encontrar comida, navegar em seu habitat e evitar predadores. Na verdade, esses peixes notáveis podem sentir substâncias químicas na água a uma distância considerável. Então, da próxima vez que você ver um bagre, lembre-se de que não é apenas um peixe, é um gourmet do mundo subaquático. Vamos desvendar a verdade sobre os pinguins gigantes. O desaparecimento de espécies colossais de pinguins, como o famoso pinguim gigante Palaeocoritus, nos oferece uma visão fascinante do passado. Essas aves incríveis que podiam atingir mais de 2 metros de altura habitavam as geladas extensões da Antártica, mostrando uma adaptação impressionante ao ambiente frio. Diferente dos pinguins menores que conhecemos hoje, esses gigantes se alimentavam de peixes e lulas, movendo-se graciosamente nas águas, apesar de seu tamanho. No entanto, milhões de anos atrás, as mudanças climáticas e as alterações no habitat tiveram um papel crucial em seu desaparecimento. Com a mudança nas condições antárticas, essas aves, outrora poderosas, desapareceram, deixando apenas as espécies menores que vemos hoje. Compreender sua história não só nos fascina, mas também nos lembra de como os ecossistemas são sensíveis às mudanças.
Você já se perguntou como seria ver uma dessas magníficas criaturas ao vivo? Acredite ou não, mas as latas de cerveja chegaram aqui. Em 1935, a empresa Kruger Brewing deu um passo revolucionário em Richmond, Virgínia, lançando a primeira cerveja enlatada no Zewa. Essa ideia inovadora mudou a forma como as pessoas desfrutavam de sua bebida favorita, tornando-a mais fácil de transportar e armazenar. Antes, a cerveja era vendida em garrafas ou barris, o que tinha suas limitações. A introdução das latas não só facilitou o consumo em movimento, mas também ajudou a manter a frescura da cerveja por mais tempo. Imagine a empolgação dos moradores ao abrir uma lata de cerveja pela primeira vez. Essa mudança teve um grande impacto na indústria cervejeira, levando ao aumento das vendas de bebidas em latas e inspirando outras cervejarias a seguir o exemplo. Hoje, as latas de cerveja são comuns em piqueniques, shows e eventos esportivos em todo o país. Então, da próxima vez que você abrir uma cerveja gelada, reserve um momento para apreciar a história por trás dessa lata e a genialidade da Kruger Brewing. Você sabia que 90% das pessoas são destras? Essa estatística interessante destaca a predominância dos destros em diferentes culturas e gerações. Pesquisadores acreditam que essa forte tendência pode estar ligada à genética e à estrutura do nosso cérebro. Em particular, o lado esquerdo do cérebro, que é responsável pela linguagem e pela coordenação motora fina, desempenha um papel fundamental em por que a maioria de nós prefere a mão direita. No entanto, os canhotos, que representam cerca de 10% da população, frequentemente trazem perspectivas únicas para a resolução de problemas e tarefas criativas. Sua maneira especial de pensar pode influenciar tudo, desde a arte até o design de ferramentas, desafiando normas tradicionais e promovendo inovações. Por exemplo, algumas invenções, como tesouras ou certos equipamentos esportivos, foram adaptadas para canhotos, mostrando como a diversidade nas preferências manuais impacta a cultura. Além disso, canhotos às vezes se destacam em áreas que exigem pensamento fora da caixa, provando que ser diferente pode trazer grandes vantagens. Não é incrível como algo tão simples como a preferência por uma mão pode moldar nosso dia a dia? Você já percebeu a ausência de gaivotas no Hawaii? Pode parecer estranho, mas o Hawaii é um dos poucos lugares onde essas aves marinhas comuns não aparecem. Embora as gaivotas geralmente habitem as costas ao redor do mundo, o ecossistema único do Hawaii criou um ambiente diferente para as aves. Em vez de gaivotas, você pode encontrar aves nativas, como o havaiano e os magníficos melíferos havaianos. Essas aves se adaptaram à vida nas paisagens verdes das ilhas, mas a falta de gaivotas está principalmente relacionada ao isolamento do Hawaii. Como não há terra próxima que favoreça a migração das gaivotas, elas nunca se estabeleceram aqui. Além disso, as águas do Hawaii são lar de muitas outras aves marinhas que se adaptaram muito bem às ilhas, mostrando uma rica diversidade de vida. Cada ilha tem suas espécies únicas de aves, refletindo processos evolutivos surpreendentes. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando das tranquilas praias do Hawaii, lembre-se de que, embora não haja gaivotas aqui, a vida das aves nas ilhas é tudo menos monótona. Imagine os mistérios da Biblioteca de Alexandria perdida. Essa instituição lendária foi um farol de conhecimento, atraindo estudiosos, filósofos e curiosos de todas as partes do mundo antigo. Localizada em Alexandria, Egito, ela guardava inúmeros rolos e textos sobre literatura, ciência e filosofia, tornando-se um centro de aprendizado excepcional. No entanto, sua destruição não ocorreu por um único evento, mas sim por uma série de incidentes que se estenderam por séculos. Alguns acreditam que ela foi vítima de conflitos políticos, enquanto outros sugerem que incêndios, incluindo um que começou na época de Júlio César, desempenharam um papel crucial em sua queda. Apesar dessas tragédias, ainda existem muitos mistérios em torno de seu destino. Cientistas discutem sua localização exata, apresentando várias teorias, sugerindo que ela estava próxima de um antigo palácio ou talvez no Serapeu. O fascínio pela Biblioteca de Alexandria perdura ao longo da história, inspirando buscas modernas por conhecimento e preservação, o que poderíamos descobrir se ela tivesse sobrevivido até os dias de hoje. Você sabia que Naomi Campbell mudou a moda para sempre? Em 1988, Naomi Campbell se tornou uma verdadeira pioneira ao aparecer na capa da revista Vogue, sendo a primeira mulher de origem africana a alcançar esse marco tão prestigioso.
Naquela época, a indústria da moda era predominantemente eurocêntrica, e sua presença impressionante quebrou estereótipos e abriu portas para modelos de pele negra em todo o mundo. Com sua aparência única e atitude confiante, ela conquistou os corações do público e dos designers, provando que a beleza não tem limites. O feito de Campbell foi mais do que uma capa, foi uma verdadeira revolução que fez a indústria reconhecer e valorizar a diversidade. Após seu sucesso, cada vez mais mulheres de diferentes etnias começaram a se destacar no mundo da moda, criando um ambiente mais rico e inclusivo. A história de Naomi continua a ser uma lembrança inspiradora de como as conquistas de uma pessoa podem provocar mudanças e desafiar normas sociais, inspirando futuras gerações. Então, você acha que a influência dela na moda ainda é visível hoje? Já parou para pensar por que a pesca com batidas é proibida em Ohio? No estado de Buckeye, existe uma lei incomum que proíbe esse método, o que pode surpreender muitos. Essa lei visa proteger a população local de peixes e manter o equilíbrio ecológico. A pesca é uma parte importante da cultura e da economia de Ohio, mas alguns métodos, como o uso de sons para atrair peixes, podem perturbar o comportamento natural e levar à superexploração. Ao estabelecer leis contra a pesca com batidas, o Estado busca promover métodos sustentáveis de pesca para que as futuras gerações possam aproveitar os lagos e rios de Ohio. Embora alguns possam achar essa lei estranha, é uma das muitas maneiras que Ohio tenta proteger seus ecossistemas aquáticos. Então, da próxima vez que você lançar sua linha no Lago Erie, lembre-se de que seguir essas regras incomuns ajuda a manter as águas saudáveis e prósperas. O que você acha dessas regras únicas? E se eu te contar sobre um cirurgião incrível? O Dr. James Barry, um cirurgião inovador do exército britânico do século XIX, entrou para a história ao realizar a primeira cesariana bem-sucedida, em que mãe e filho sobreviveram. Essa conquista não só salvou vidas, mas também se tornou a base para as práticas obstétricas modernas. Após a morte de Barry, uma revelação surpreendente veio à tona. O cirurgião que viveu como homem para construir sua carreira médica, na verdade, nasceu mulher. Essa reviravolta na história de Barry desafia nossas ideias tradicionais sobre gênero e destaca até onde algumas pessoas vão para realizar seus sonhos. Superando barreiras sociais, Barry abriu portas para futuras gerações de mulheres na medicina. Hoje, o Dr. Barry é um símbolo de resiliência, lembrando-nos de que paixão e dedicação podem superar qualquer limitação. Quantas outras histórias ocultas como a de Barry estão esperando para serem contadas? E se eu disser que a temporada de bolotas é mágica? Todo ano, os carvalhos se tornam o centro das atenções nessa época especial, produzindo milhares de sementes duras conhecidas como bolotas. Essas bolotas desempenham um papel crucial no ecossistema, servindo como uma fonte vital de alimento para diversos animais. Esquilos as coletam com alegria para estocar para o inverno, enquanto os cervos as comem para manter suas energias. Pássaros se reúnem ao redor dos carvalhos, desfrutando das delícias que lhes dão energia, e até mesmo insetos se beneficiam das bolotas caídas, pois elas se decompõem e enriquecem o solo. A abundância de bolotas não apenas sustenta esses animais, mas também contribui para a biodiversidade da região. Quando os carvalhos soltam suas sementes, eles garantem o crescimento da próxima geração de árvores, criando um ciclo de vida sustentável. Então, da próxima vez que você ver um carvalho coberto de bolotas, lembre-se de que não é apenas uma árvore, é um ecossistema vibrante, cheio de vida e que sustenta a fauna. Acredite ou não, cirurgia no cérebro pode mudar nosso humor. Pesquisadores estão explorando uma ideia interessante de usar a cirurgia para tratar doenças mentais. O processo envolve cortar certas conexões nervosas no cérebro, o que, acredita-se, cria uma espécie de reinicialização na forma como nossa mente funciona. Imagine se emoções como tristeza ou ansiedade pudessem ser eliminadas ao mudar a fiação do cérebro. Essa abordagem visa aliviar os sintomas em pessoas que não encontraram alívio com métodos tradicionais de tratamento. Embora a ideia de uma cirurgia no cérebro possa parecer assustadora, os avanços na tecnologia e nossa compreensão do cérebro tornam esses procedimentos mais seguros e eficazes. Para muitos, esse método inovador traz esperança quando outras opções falharam. Talvez seja o caminho para uma melhor saúde mental para muitas pessoas. O futuro da psiquiatria é realmente empolgante. Sim, podem.
Esse desconforto está relacionado a uma condição nervosa, chamada meralgia parestésica, que afeta principalmente a parte externa da coxa. Imagine, você está usando suas calças jeans justas, ou um biquíni apertado, e de repente sente uma queimação ou dormência. Isso é a meralgia parestésica. Ela ocorre quando o nervo cutâneo femoral lateral, responsável pela sensibilidade nessa área da coxa, é comprimido, muitas vezes devido a roupas apertadas. Embora essa condição seja frequentemente chamada de síndrome do biquíni ou síndrome das calças justas, muitas pessoas sentem esse desconforto sem saber o que é. Felizmente, essa condição geralmente é temporária e passa simplesmente ao afrouxar a roupa. Então, da próxima vez que você usar algo justo, lembre-se do conforto para evitar essa dor incômoda. O que realmente move a capital do Canadá, Ottawa? Compreender a administração em Ottawa revela camadas fascinantes de complexidade. Como a capital do Canadá, Ottawa é não apenas o centro político do país, mas também um ponto de regulação e sistemas que afetam o funcionamento do governo. O Canadá, conhecido por suas vastas paisagens e população multicultural, possui leis específicas que são aplicadas de maneira diferente em cada província e território. A gestão de Ottawa é moldada por normas federais, mas as leis locais também têm um papel importante. Por exemplo, a cidade de Ottawa gerencia serviços como coleta de lixo e transporte público, seguindo tanto as diretrizes locais quanto as federais. Essa dualidade cria um equilíbrio complexo, onde os funcionários municipais colaboram com líderes nacionais para resolver questões que vão desde políticas ambientais até planejamento urbano. Como essas regulamentações garantem harmonia em uma cidade tão dinâmica. Explorar essas questões nos ajuda a entender não apenas Ottawa, mas também a própria essência do Canadá. Você já se perguntou por que aparecem mãos gigantes no deserto? No deserto do Atacama, no Chile, uma enorme escultura de uma mão humana se ergue das areias douradas, criando uma vista surreal que chama a atenção de todos os visitantes. Essa impressionante obra de arte, conhecida como Mano del Desierto, tem mais de 11 metros de altura e provoca uma onda de emoções e reflexões. A mão, criada em 1992 pelo escultor Mário Irarrázaval, não tem prédios ou estruturas ao redor, o que lhe confere uma presença fantasmagórica. Quando os turistas vão a esse lugar para tirar selfies e fotos, muitas vezes se questionam sobre questões mais profundas da existência, conexão e a natureza efêmera da arte. Por que buscamos capturar esses momentos em fotos? É a beleza do espetáculo, a estranheza do ambiente ou talvez o desejo de documentar nossas viagens. A mão é um lembrete vívido da criatividade humana em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Temos medo de chamadas desconhecidas? No mundo atual, muitas pessoas desconfiam de números desconhecidos. Com o aumento das chamadas fraudulentas e perfis falsos, não é surpreendente que nossa relação com o telefone tenha mudado. Alguns anos atrás, uma ligação de um número desconhecido poderia ser vista como uma oportunidade de conversar, mas agora isso frequentemente gera desconfiança. Segundo pesquisas recentes, quase 60% das pessoas ignoram chamadas de fontes desconhecidas, refletindo uma maior cautela em nossa era digital. Essa é uma reação aos golpes que deixaram muitos vulneráveis a roubo de dados pessoais e perdas financeiras. As pessoas estão mais conscientes das táticas dos golpistas, como a imitação de organizações confiáveis. Como resultado, a desconfiança em relação a números desconhecidos se tornou uma parte importante da nossa proteção em um mundo de comunicações em mudança. O que há de surpreendente na rodovia do Colorado? O estado fez mudanças inesperadas nas suas medições rodoviárias, alterando os primeiros 420 quilômetros de suas estradas para 419,99 quilômetros. Essa pequena mudança pode parecer insignificante à primeira vista, mas reflete um cuidado com a precisão das placas de sinalização. Por que essa mudança aconteceu? Tudo se resume à busca pela exatidão. A leve correção nas marcações de quilômetros permite que o Colorado forneça informações mais precisas aos motoristas que viajam por rotas cênicas. Medidas exatas ajudam no planejamento do tempo de viagem e do consumo de combustível, tornando a viagem mais confortável para todos. Além disso, essa mudança demonstra como até pequenas correções podem ter um grande impacto na segurança nas estradas e na navegação. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo pelas belas rodovias do Colorado, lembre-se desse pequeno fato. Sua viagem é guiada por medições que buscam a perfeição.
Descubra as incríveis origens do bouldering. No início, o bouldering era uma atividade criativa, feita com recursos limitados. Os escaladores frequentemente improvisavam, usando tudo o que podiam encontrar: galhos e montes de terra para escalar formações rochosas naturais. As agarras verdadeiras eram muito caras para a maioria dos amantes do esporte. Por isso, o bouldering inicial se parecia mais com uma exploração espontânea da natureza do que com um esporte estruturado como conhecemos hoje. Imagine escaladores criando suas próprias ferramentas e técnicas, testando sua força e agilidade em superfícies irregulares. Com o desenvolvimento do esporte, surgiram equipamentos especializados, tornando o bouldering mais acessível e popular. Hoje, você pode ver escaladores conquistando paredes internas, equipadas com agarras coloridas para diferentes níveis de habilidade. A história do bouldering é um testemunho da criatividade e paixão dos escaladores, que transformaram um hobby modesto em um esporte emocionante que muitos apreciam. Você já tentou bouldering? Você sabia que é possível ver galáxias da Terra? Pode parecer difícil de acreditar, mas a olho nu, você pode ver de 3 a 7 galáxias diferentes em uma noite clara. A mais famosa delas é a Galáxia de Andrômeda, que está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Se você estiver em um lugar escuro, longe das luzes da cidade, também poderá ver a Via Láctea, que se estende pelo céu, formando uma deslumbrante faixa de estrelas onde está nosso planeta. Para observar essas galáxias, é melhor escolher noites sem lua, quando o céu está mais escuro. Basta deitar no chão, deixar seus olhos se adaptarem à escuridão por cerca de 20 minutos, e você pode testemunhar um milagre cósmico. Preste atenção em manchas fracas e borradas que interrompem o espaço estrelado. Elas são indícios de que você está olhando para algo muito mais distante e impressionante do que nosso sistema solar. Então pegue um cobertor e aproveite a imensidão do universo. O que você descobrirá no céu noturno irá. Você sabia do segredo do vestido de noiva da rainha Elizabeth II? Em 1947, a futura rainha fez uma escolha inusitada para seu vestido de casamento, guardando seus cupons de racionamento para ajudar a pagar pela peça. Após a Segunda Guerra Mundial, o racionamento estava em vigor na Grã-Bretanha, afetando itens do dia a dia, incluindo roupas. Elizabeth queria se casar com o príncipe Philip em um vestido que refletisse seu status, mas que também respeitasse os tempos difíceis. Com seus cupons, ela conseguiu comprar um lindo vestido criado por Norman Hartnell, com delicados motivos florais e feito de cetim de seda. Essa escolha inteligente não apenas mostrou sua criatividade, mas também destacou sua compreensão das dificuldades do pós-guerra que muitos enfrentavam. A habilidade de Elizabeth em tempos de escassez fez do seu vestido de noiva não apenas um símbolo de elegância real, mas também um testemunho de resiliência e adaptabilidade. Não é interessante como a escolha real refletiu os valores de sua época? Incrível, mas os camaleões escalam bem as árvores. Esses seres fascinantes têm uma estrutura única nas patas, chamada de patas zigodáctilas, que são feitas para agarrar galhos. Isso significa que cada pata tem 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, garantindo uma boa aderência na casca e nos galhos. Imagine que seus dedos podem se prender a um galho de diferentes ângulos. Essa habilidade de agarrar é essencial para o seu modo de vida, já que os camaleões vivem principalmente nas árvores, onde precisam se mover de forma segura e discreta. Suas patas incríveis, junto com a capacidade de mudar de cor, ajudam-nos a se camuflar enquanto caçam insetos ou se escondem de predadores. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, reserve um momento para apreciar não apenas suas cores vibrantes, mas também suas incríveis habilidades de escalada. O que você acha que essas adaptações ajudam eles a sobreviver na natureza? Você já se perguntou por que Poveglia é tão assustadora? Esta pequena ilha perto de Veneza tem um passado sombrio que ainda chama a atenção. No século XVIII, Poveglia foi um lazareto e serviu como estação de quarentena para pessoas afetadas pela peste negra. Quando a mortal peste se espalhou pela Europa, mais de 160 mil vítimas foram isoladas nesta ilha, tornando-se um triste local de descanso para aqueles que sucumbiram à doença. Os restos de muitos foram rapidamente enterrados em valas comuns ou cremados, o que contribuiu para o legado assustador da ilha. Hoje, Poveglia está fechada para visitantes, envolta em histórias de fantasmas e gritos do passado, ecoando através de seus edifícios abandonados.
Embora sua beleza natural contrasta fortemente com a história sombria, as histórias de tristeza e isolamento continuam a despertar interesse por esta ilha infame. Quais segredos estão escondidos em suas praias silenciosas? Você não vai acreditar no que é o Festival das Lanternas em Chiang Mai. Todo ano, o céu sobre Chiang Mai se transforma em uma linda tela quando milhares de lanternas flutuantes sobem à noite. Este festival mágico marca o fim da estação das chuvas e dá boas-vindas ao frio do inverno, criando um espetáculo que atrai tanto turistas quanto moradores locais. A celebração acontece na noite da lua cheia, do 12º mês do calendário lunar tailandês, e é cheia de tradições e significados. Famílias se reúnem para soltar lanternas, que simbolizam a libertação de dificuldades e a aceitação de novos começos. Este espetáculo não é apenas um prazer visual, mas também uma experiência emocionante, quando as luzes dançam na brisa leve, fazendo desejos enquanto sobem ao céu. A beleza e a importância dessa festa realmente encantam todos que têm a sorte de vê-la. Você já viu um espetáculo tão mágico? Você consegue imaginar que sonhar pode ser prejudicial? Sonhar é muitas vezes visto como uma pausa da realidade, e realmente pode melhorar sua criatividade e humor. Mas quando os sonhos se tornam o que os especialistas chamam de sonhos disfuncionais, isso pode atrapalhar sua vida diária. Esse estado é caracterizado pela tendência de se perder em fantasias vívidas e obsessivas que interferem nas tarefas cotidianas. Pessoas com sonhos disfuncionais podem perceber que se distraem durante conversas ou têm dificuldades em completar tarefas. Quando sua atenção se desvia do presente, isso afeta negativamente sua produtividade e até suas interações sociais. Há um equilíbrio delicado entre aproveitar o momento criativo e deixar que as fantasias tomem conta de você. Por isso é importante estar ciente de seus hábitos de sonhar. Como distinguir sonhos saudáveis desse desejo avassalador de escapar? Você sabia sobre os incríveis anéis de Chariklo? Este pequeno corpo celeste que orbita o Sol entre Saturno e Urano surpreende com sua forma única. Chariklo é o menor objeto conhecido em nosso sistema solar, com um sistema de anéis que tem apenas 250 quilômetros de largura. Diferente dos gigantes como Saturno ou Júpiter, que possuem anéis magníficos e brilhantes, os anéis de Chariklo são mais modestos, mas não menos interessantes. Descoberto em 1997, este asteroide surpreendeu os astrônomos ao revelar que possui 2 anéis distintos, tornando-se um objeto de grande interesse entre os amantes do espaço e cientistas. Esses anéis provavelmente se formaram a partir de detritos resultantes de colisões ou de material expelido pelo próprio Chariklo. Ao continuarmos a explorar nosso sistema solar, Chariklo nos lembra que até os menores objetos podem ter características incomuns. Quais outros segredos você acha que nosso sistema solar esconde? E se eu te contar sobre o Olho do Saara? A estrutura Richat, uma incrível formação geológica na Mauritânia, é uma maravilha da natureza que atrai tanto cientistas quanto viajantes. Esse enorme objeto redondo tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro e é facilmente visível do espaço, tornando-se uma das mais impressionantes maravilhas naturais. O olho é famoso por seus anéis concêntricos de rocha exposta, que se destacam no deserto ao redor. Geólogos acreditam que essa formação pode ter surgido devido à erosão ao longo de milhões de anos, ou ser resultado de um impacto de meteorito. Essa possibilidade intrigante adiciona um ar de mistério à estrutura e gera debates entre especialistas sobre sua origem. Além de sua importância científica, o Olho do Saara também atrai turistas e fotógrafos que desejam apreciar sua beleza. Estudar esse incrível objeto nos dá uma visão da história geológica da Terra e nos lembra das muitas maravilhas que nosso planeta guarda. Você já viu algo parecido? Você sabia que as cadeiras foram inventadas pelos antigos egípcios? Durante milênios, as pessoas têm desfrutado do conforto de sentar graças à criatividade dos egípcios. Esses incríveis inovadores criaram as primeiras cadeiras com 4 pernas e encosto. Arqueólogos encontraram exemplares com mais de 4.000 anos, mostrando que esses primeiros móveis eram não apenas práticos, mas também símbolos de status. Feitas de madeira e frequentemente decoradas com entalhes elaborados, as cadeiras egípcias ofereciam conforto e estilo, especialmente para a elite. Embora hoje tenhamos muitos designs e materiais, a ideia básica da cadeira remonta a esses antigos mestres.
Então, da próxima vez que você relaxar em uma cadeira, lembre-se de sua fascinante jornada ao longo do tempo e de como tudo começou na terra dos faraós. Você sabia que Sam Snead ganhou mais de 80 torneios? Pode parecer surpreendente, mas Sam Snead tem o recorde de mais vitórias oficiais na história do golfe, com impressionantes mais de 80 triunfos. Snead, um golfista profissional americano, encantou o público de 1930 até 1980, sendo conhecido por seu swing suave e talento natural. Sua carreira durou várias décadas, durante as quais ele não apenas mostrou suas habilidades nos campos, mas também se tornou um ícone do esporte. As vitórias de Snead incluem campeonatos importantes, como o Masters, que ele ganhou 3 vezes, comprovando sua capacidade de competir no mais alto nível. É incrível como seu estilo influenciou muitos golfistas que vieram depois dele, mantendo seu legado vivo, mesmo após o fim de sua carreira. Fãs de golfe e iniciantes frequentemente encontram inspiração nas conquistas de Snead. Então, da próxima vez que você estiver no campo, lembre-se da incrível trajetória de Sam Snead e busque seus próprios recordes. Acredite ou não, Tóquio tem ilhas artificiais incríveis. Uma das mais famosas é Odaiba, um vibrante centro de entretenimento que atrai tanto os moradores quanto os turistas. Aqui você pode visitar o shopping Tokyo Plaza, que oferece de tudo, desde roupas da moda até eletrônicos. Mas Odaiba não é só compras. Lá está a famosa estátua do Gundam em tamanho real, muito popular entre os fãs de anime. Para uma experiência realmente única, você pode visitar o Museu Digital Team Lab Borderless, onde arte e tecnologia se unem, criando exposições imersivas impressionantes que encantam os sentidos. Ao explorar esta ilha dinâmica, você encontrará muitas atrações, incluindo arquitetura futurista e lindas vistas da orla. Odaiba é o lugar perfeito para um dia de diversão, relaxamento e aventura, e é uma parada obrigatória quando você estiver em Tóquio. O que você vai descobrir lá? O negócio das fofocas de Miriam, um sonho que se tornou realidade. A colombiana Miriam, de 67 anos, transformou fofocas em um negócio de sucesso. Ela decidiu lucrar com os rumores e segredos de seu bairro, cobrando entre 5.000 e 6.000 pesos por suas histórias. No entanto, os rumores mais interessantes, aqueles que todos querem ouvir, podem render mais de 5.000 pesos. Imagine só, uma simples fofoca se transforma em um grande lucro. Os vizinhos se aglomeram na porta dela em busca de novidades, criando um ambiente animado, onde todos querem saber as últimas notícias. O ouvido apurado de Miriam não só a mantém informada, mas também a ajudou a comprar 2 casas, transformando sua paixão por fofocas em uma história de sucesso impressionante. Em um mundo onde a informação é moeda, Miriam se tornou a principal fonte de fofocas locais, provando que às vezes as ideias mais simples trazem as maiores recompensas. O que você faria com um talento tão comercial? Você sabia que a Rainha Elizabeth II consertou carros durante a Segunda Guerra Mundial? Em tempos difíceis da Segunda Guerra, quando a Grã-Bretanha enfrentava sérias escassezes e ameaças, a jovem princesa Elizabeth decidiu ajudar. Ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar, onde aprendeu habilidades importantes, incluindo o conserto básico de carros. Essa experiência prática lhe rendeu o apelido Brincalhão de Princesa Mecânica. Imagine a futura rainha trabalhando sob o capô de um carro. Ela não era apenas motorista, mas também aprendeu tarefas essenciais de manutenção, mostrando sua dedicação ao serviço e resiliência. Essa fase de sua vida é um testemunho de seu comprometimento em um momento em que cada pequeno esforço contava. Sua disposição para aprender habilidades práticas e se afastar das tradições reais surpreendeu muitos, provando que até futuras rainhas podem descer à terra e ajudar quando realmente importa. Por que os países pularam 10 dias em 1582? Nesse ano curioso, muitos países mudaram do calendário juliano para o calendário gregoriano. O calendário juliano, criado por Júlio César, foi usado por mais de 1.500 anos, mas seu ano de 365,25 dias não correspondia às estações. Esse deslocamento gradual causava grandes diferenças nas datas dos eventos sazonais. Para corrigir isso, o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano, que melhorou a precisão ao alterar o sistema dos anos bissextos. Como resultado, países como Itália, Espanha e Portugal avançaram 10 dias, eliminando as datas de 4 a 15 de outubro de 1582. Imagine acordar no dia 15 de outubro e se perguntar onde foi parar uma semana.
Essa reforma não foi aceita de imediato por todos. Alguns países só fizeram a transição séculos depois. O calendário gregoriano acabou se tornando o padrão mundial, ajudando-nos a acompanhar melhor o tempo e as estações hoje. Um fato interessante sobre o criador da vaselina. Robert Chesbrough, a mente brilhante por trás da vaselina, tinha hábitos peculiares. Ele criou esse popular produto medicinal em 1872, ao notar como os trabalhadores em campos de petróleo usavam bastões de cera para tratar cortes e arranhões. Fascinado pelo seu potencial, ele aprimorou e começou a vendê-lo, resultando no famoso produto que conhecemos hoje. Mas o que realmente surpreende é que Chesbrough não apenas inventou a vaselina, ele também comia uma colher desse produto todos os dias. Essa prática inusitada durou até seus impressionantes 96 anos. Muitos se perguntam por que ele comeria algo destinado ao uso externo, mas Chesbrough acreditava nas propriedades benéficas da vaselina, afirmando que isso ajudava a sua saúde. Embora talvez não sigamos seu exemplo hoje, sua dedicação à sua invenção nos lembra como as pessoas interagiram com produtos ao longo da história. Então, da próxima vez que você pegar um pote de vaselina, pense no homem que não apenas curou feridas, mas também fez dela parte de sua dieta. A terra dos arranha-céus, Chicago. Esta cidade incrível abriga o famoso edifício Home Insurance, concluído em 1885 e considerado o primeiro arranha-céu do mundo. Com 10 andares, ele transformou nossa visão sobre o design de edifícios. A inovadora estrutura de aço permitiu construir mais alto, fazendo com que as cidades crescessem para cima, em vez de se espalharem. Antes, os edifícios eram limitados a poucos andares e geralmente feitos de pedra ou tijolo. Mas com o surgimento do Home Insurance, os arquitetos perceberam que o uso do aço tornava os arranha-céus não apenas possíveis, mas também práticos. Essa inovação abriu caminho para gigantes como a Willis Tower e o One World Trade Center, inspirando cidades ao redor do mundo a repensar seus horizontes. Imagine-se caminhando por Chicago e testemunhando a evolução da arquitetura diante de seus olhos, onde cada edifício conta uma história de engenhosidade e criatividade. O edifício Home Insurance estabeleceu uma tendência que mudou a aparência das cidades em todo o mundo, como as inovações de Chicago mudaram o mundo. Você já viu asas acima das nuvens? Essa visão, muitas vezes, abre a porta para um mundo mais amplo e místico. Essa ideia fascinante se conecta com as reflexões de Amila, um autor incrível nascido em 1922, que tem uma ligação única com Christopher Robin, o querido personagem das histórias do Ursinho Pooh. Essas histórias mágicas convidam as crianças a um mundo cheio de mistérios e acrobacias, onde aventuras acontecem a cada passo. A narrativa se entrelaça com temas de imaginação e liberdade, como asas que deslizam graciosamente acima das nuvens e pairam sobre as ondas. Ao tocar na essência mágica da infância, a criatividade de Amila inspira os leitores a abraçar a curiosidade e a maravilha. Cada história nos ensina que a vida não é apenas um caminho reto, mas uma jornada emocionante, cheia de reviravoltas inesperadas. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu ou observar as ondas quebrando, lembre-se de que há mais para ver além dos nossos dias comuns. As asas podem ser um sinal de que a magia está à frente. Você já viu como os paraquedistas fazem manobras aéreas emocionantes? A equipe Sole Real é um grupo brasileiro de paraquedistas que leva a acrobacia extrema a um novo nível. Conhecidos por suas formações em alta velocidade, esses atletas talentosos chamaram a atenção de milhões, com seus vídeos virais impressionantes e apresentações internacionais emocionantes. Suas performances não são apenas sobre a adrenalina de saltar de um avião. Elas exigem precisão incrível e trabalho em equipe. Antes de subir aos céus, esses atletas experientes passam por um extenso treinamento para dominar suas habilidades. Cada salto é cuidadosamente planejado e ensaiado, garantindo que cada movimento esteja perfeitamente sincronizado com os outros paraquedistas. Essa dedicação ao esporte os tornou líderes na comunidade de voo livre, inspirando novos paraquedistas ao redor do mundo. Imagine a adrenalina que eles sentem ao flutuar no ar, fazendo acrobacias e manobras que parecem quase impossíveis. Então você está pronto para mergulhar no emocionante mundo da acrobacia nas alturas. E se eu disser que um dia tivemos uma terceira pálpebra? Cientistas acreditam que os humanos possuem uma pequena estrutura chamada de membrana nictitante, que na verdade é um remanescente de uma terceira pálpebra totalmente funcional.
Essa característica interessante era importante para nossos ancestrais, protegendo os olhos, mantendo-os úmidos e defendendo-os da poeira e do mau tempo. Curiosamente, em muitas aves, répteis e alguns mamíferos, essa membrana ainda existe e os ajuda no dia a dia. Ao longo de milhões de anos, à medida que os humanos evoluíram e se adaptaram a diferentes condições, a necessidade dessa camada extra de proteção diminuiu, resultando na redução da membrana nictitante a uma pequena prega que vemos hoje. Agora, a membrana nictitante não desempenha um papel significativo na saúde dos nossos olhos, mas é um símbolo único do nosso caminho evolutivo. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que essa pequena prega é uma conexão fascinante com nosso passado distante. Um fato curioso sobre as leis de Nova York. Nas ruas movimentadas de Nova York, você encontra muitos vendedores ambulantes que vendem cachorros quentes, pretzels e até artesanato. Mas você sabia que é ilegal vender orelhas de coelho de uma barraca na rua aos domingos? Essa lei estranha significa que, se você é um vendedor que quer oferecer esses itens inusitados, terá que esperar até segunda-feira. A história dessas regras peculiares muitas vezes reflete as normas culturais e sociais da época. É surpreendente e um pouco engraçado pensar em como essa restrição estranha ainda existe. Embora vender orelhas de coelho possa parecer uma atividade excêntrica, essa regra nos lembra o quão únicas e variadas podem ser as leis urbanas. Então, se você já sonhou em abrir um negócio de venda de orelhas de coelho, lembre-se de planejar suas vendas adequadamente, a menos que você queira ter problemas com a lei. Acredite ou não, um herói da Segunda Guerra Mundial. Sadao Unimori, um corajoso soldado nipo-americano, realizou um grande feito durante uma intensa batalha em Saravezza, na Itália. Ele se destacou por ter sacrificado sua vida para salvar seus companheiros, demonstrando coragem incrível sob fogo. A bravura de Unimori foi reconhecida póstumamente com a Medalha de Honra, tornando-o o único nipo-americano a receber essa distinção durante ou logo após a Segunda Guerra Mundial. Sua história é um poderoso lembrete da diversidade daqueles que lutaram pela liberdade e justiça. Apesar dos preconceitos significativos da época, ele defendeu seus colegas quando mais importava. Hoje, o legado de Unimori vive como um símbolo de heroísmo e sacrifício, lembrando-nos da força e resiliência que existem em cada comunidade em tempos difíceis. Quantas histórias como a dele inspiram você a querer saber mais? Descubra a incrível Ponte Vermelha Carrick, em Irlanda do Norte. Esta maravilhosa ponte suspensa liga o continente a uma pequena ilha encantadora, oferecendo vistas deslumbrantes que vão te impressionar. Imagine-se caminhando pela vibrante Ponte Vermelha, cercada por vegetação verde e águas brilhantes abaixo. A Ponte Carrick não é apenas um caminho de um lugar a outro, é uma verdadeira aventura. Os amantes de emoções adoram a adrenalina sentida ao atravessá-la, percebendo a leve oscilação da ponte e apreciando as vistas panorâmicas da paisagem. Seja para um dia em família ou um passeio romântico, atravessar essa ponte será uma experiência inesquecível. Então, por que não levar um piquenique, pegar a câmera e visitar este lugar maravilhoso? A Ponte Carrick está ansiosa para te receber, pronta para mostrar a beleza natural da Irlanda do Norte. É verdade que há um mágico na Nova Zelândia? Em 1990, Ian Brackenbury Channel, carinhosamente chamado de Mágico, foi oficialmente nomeado Mágico pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia. Esse título incomum pode parecer uma história de conto de fadas, mas na verdade é uma parte única do patrimônio cultural da Nova Zelândia. O mágico é reconhecido não apenas pelo seu título excêntrico, mas também pela sua contribuição significativa à sociedade. Ele é conhecido por suas apresentações e entretenimentos, que frequentemente trazem uma mensagem social. Seu trabalho teve tanto impacto que ele recebeu a Medalha de Serviço da Rainha, uma prestigiosa homenagem por sua dedicação ao bem-estar da comunidade. Com sua capa colorida e chapéu pontudo, o mágico traz um pouco de magia ao cotidiano, lembrando-nos que criatividade e bondade podem andar juntas. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se de que não são apenas paisagens deslumbrantes e uma vida selvagem única. Também há um mágico que acrescenta um toque de encanto. Que incrível, não é?